Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio. Salve, salve, salve! Bem-vindos a mais uma edição do podcast Game RS. Esse podcast lindo, cheiroso, maravilhoso, que tem como pretensão contar um pouquinho mais da história da produção de jogos no estado do Rio Grande do Sul, culminando, talvez nesse momento que a gente está aqui hoje, ali, que é... Enfim, hoje o papo vai ser legal. Lembrando que o podcast Game RS é uma parceria da AD Jogos, que é a Associação dos Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio Grande do Sul, com o Cluster Game RS, um ecossistema de produção e pesquisa sobre jogos, e que também tem o apoio de uma galera, e que, assim, ó, nos sigam, porque faz toda a diferença para o nosso trabalho. @ADJogos, @ClusterGameRS, @Fapergs, @Famecos.PUCRS, @Estúdio ProHub, @Radioativa Game Sounds e @Berro Motion. Como vocês podem ver, hoje eu tô sem o meu colega André Pazzi aqui, mas a mesa tá cheia. E por que essa mesa tá cheia? Eu vou deixar, na verdade, que cada um se apresente aqui, porque, enfim, temos 2 retornos e um ineditismo, então vamos nessa. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui, gurizada? Season finale, né? Season finale. É praticamente season finale. Quase. Praticamente. Mas, então, começando contigo, então. Como vocês já me conhecem, imagino, pelas mágicas da edição, eu tenho mais camiseta do que essa, já avisando agora. Everton Vieira, CEO da Easy Play Game Studio, e former president, podemos dizer, né? Então, ex-presidente da AD Jogos, que a gente vai falar, que vai ser o tema de hoje aí, contar as aventuras e confusões. E você, que também é retorno? Retorno, né? Meu nome é Ivan, eu sou da Epopeia Games, fundador da Epopeia Games. Já estou há 18 anos no mercado e ajudei a fundar a associação, fui diretor executivo por 12 anos da associação. Enfim, é basicamente isso. E você? Tu é uma pessoa inédita aqui. Beleza. Eu sou o Caco de Arte, eu fui o primeiro presidente da AD Jogos. Quando tudo era mato, a gente montou. E é isso, gente. Eu sempre digo, a minha mãe não sabe até hoje o que eu faço, então eu nem dou o trabalho de explicar as coisas que eu faço, porque ela não entendeu até hoje, ninguém vai entender. Então, gurizada, por que a gente tá aqui hoje? Como vocês perceberam, eu tô com a primeira diretoria da AD Jogos, os caras que ajudaram a estruturar a AD Jogos. Eu acho que a gente já tá com tudo que veio do podcast até agora, a gente já conseguiu definir bem o que é a AD Jogos, mas agora a gente tá, enfim, com os caras que deram um start nisso. E eu acho que a gente pode dar o pontapé nesse nosso papo, eu perguntando para vocês justamente assim, o que levou vocês a quererem juntar esse bando de maluco, bando de empresa maluca com uma ideia, com ideia de fazer jogo para, enfim, o que vocês quiseram fazer isso? Comecem, eu vou complementando. Chutes iniciais. Eu acho que a vontade inicial, assim, eu já tinha mexido com jogos bastante tempo atrás, na época do Flash, já tinha feito algumas coisas, mas eu sempre fui da indústria criativa de alguma forma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre me preocupei muito com a parte de empreendedorismo, como é que as coisas funcionam, e principalmente comunidades empreendedoras. São coisas que me chamavam muita atenção. Né? E aí, quando eu conheci, me aproximei do pessoal de jogos, porque eu não sou eu não sou um cara de jogos. Uhum. Eu fui, durante um tempo, um cara de jogos, né? Me aproximei e eu vi que tinha um potencial incrível, assim, e que faltava uma organização que era razoavelmente simples de fazer e que ninguém estava enxergando.
Tá, então vem nesse laço do tipo assim, tá, se a gente se organizar, talvez as coisas fiquem um pouco mais fáceis. Mais ou menos isso, cara. É assim, tá falando... Aquela coisa assim, a grande maioria das empresas que se juntavam eram empresas de pessoas que tinham afinidade porque gostavam de jogos. Muitas delas faziam a mesma coisa, tinha empresa só de programador, empresa só de artista, e a galera esquecia muito essa parte de como é que a gente vai transformar o que a gente gosta de fazer em um negócio de verdade, né? E eu acho que essa foi a ideia principal, assim, como é que a gente vai conseguir transformar, vai pegar essas coisas que estão sendo desenvolvidas, tem coisas legais sendo desenvolvidas, só que estão muito dispersas, não tem plano de voo, e como é que a gente vai conseguir organizar isso de alguma forma, né? Dá para fazer uma analogia a diferença da criança para o adulto, né? A criança faz o que quer e o adulto faz o que quer e o que precisa. Então, acho que foi o que precisa, né? Tanto no estágio, na fase 1, vamos chamar assim, fui votar nas duas. Tem tempo sobrando, obviamente. Foi uma necessidade, né? Tanto da leitura do Carlos, como também depois, quando eu comecei a formalizar ali o envolvimento, foi uma necessidade evidente, assim. Foi mais do que vontade de fazer aquilo, e sim a necessidade de fazer aquilo. Estava evidente que alguém tinha que fazer aquilo e organizar tudo para chegar mais longe, né? Eu queria complementar, assim, contextualizando, né? Porque provavelmente esse podcast aqui já tem uma sequência, né, de vídeos em que vocês pegaram as empresas antes da associação, né? E a partir disso, essas empresas, elas começaram a fazer reuniões em que a gente estava tentando entender o que seria essa associação. Muitos se conheceram nessas reuniões. Para quem já viu, tem o da Napalm, o Diarte foi sócio da Napalm naquela época, por isso ele foi candidato a presidente da associação. O Marçal junta toda essa galera, a gente faz reuniões, as primeiras reuniões foram no escritório dali da Napalm, do Prédio de Belas ali, né? E o objetivo era gerar a necessidade, assim, de como é que a gente se comunica com o governo, como é que a gente se comunica com bancos, com o Sebrae, para que pudesse fomentar o setor de games aqui. Mas a gente, entendia essa necessidade e, ao mesmo tempo, não sabia como se organizar, assim. Tanto que a primeira reunião foi, tá, beleza, estamos aqui, tem um estatuto meio cópia da Abra Games, precisa de um diretor executivo. Quem levanta a mão aí, sabe? Aí, eu vou levantar a mão. Levantou a mão para perguntar o que é um diretor executivo. E as caras já... Foi o Ivan, virou o Ivan, Sabe? E foi nessa ali, tá, quem pode ser o presidente? Aí todo mundo ficava quieto, e acho que tem que ser o Diarte, porque tem mais conexão aí com várias indústrias, sabe? E tem o bigode de presidente. Tem o bigode de presidente e tal. E aí o Everton foi conselheiro naquela época, tinha a galera da Aquiles, que foi o vice-presidente, o Leães, com a galera que fez o Thorin, né? Virou como financeiro. Então a gente montou assim, vai isso aqui. E eu lembro que no final da reunião o Marcelo falou, beleza, tá formalizada a associação e agora vocês têm um mês para resolver o problema do Sebrae. Vai. Foi assim, sabe? E a da função que a gente fez da Bits lá, né? Isso. Então foi mais ou menos assim, meio desorganizado, tentando se organizar com essa necessidade de tentar mostrar o setor de games para toda essa galera de governo, educação e por aí vai. Foi mais ou menos isso. Eu acho que grande parte do nosso sucesso em montar foi a cara de pau mesmo. Assim. Eu me lembro de uma frase que, não vou citar nomes, uma frase que me disseram que era: a gente só tem uma reputação, a gente tem que cuidar dela, e eu disse... Por isso que eu mantenho a minha pior possível, que ninguém espera mesmo. Ninguém espera nada mesmo, então a gente vai conseguir. Então a gente foi muito cara de pau no início. Demais. E a gente conseguiu muita coisa na cara de pau mesmo. Tipo, bater na porta do governo do estado, a gente quer fazer uma missão para entender como é que funcionam os games lá no mundo. Vamos para Montreal. A primeira missão que a gente fez foi para Montreal para entender. A gente foi na Mix. E para entender como é que funcionava, fez um monte de reunião com o governo, eles explicando como é que eles montaram o plano da cidade, que era um plano de 25 anos, um monte de coisa assim. Entrei em contato com um monte de gente assim,
na cara dura, gente que eu não conhecia, conheci o Vascones, aí o Vascones me apresentou o cara que na época, o Peter, que era na época o CEO da Rovio. O Vascones estava na Rovio, né? O Vascones estava na Rovio, aí a gente trouxe esses caras para cá para falar com a gente. Enchemos de trago eles. Levamos no jogo de futebol. Levamos, fizemos todo a vibe. Tá, e como é que, então... eu acho que a gente já vem montando esse quadro ao longo do podcast, mas é isso, assim... como é que vocês fizeram, enfim, como um coletivo mesmo, para que empresas diferentes, com diferentes objetivos, mas com o mesmo objetivo, como é que tu faz para justamente vocês coordenarem isso para que todo mundo ali esteja em prol da mesma coisa? Porque a gente já viu, pelo podcast, a gente já viu que era bem isso, era cada um por si, tava meio que todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. O que vocês... Como é que foi o papo? O que vocês fizeram para juntar justamente essa galera e do tipo assim, não, a gente tem que pensar coletivamente, a gente tem que se unir para isso, enfim. Esse ponto eu posso contextualizar, assim, porque o Marçal foi o que ajudou, o Marçal e o Cris ajudaram muito a formalizar, né, a associação. Nessa época eu lembro que eles tiveram uma história junto com a Aquiles e acho que com a Napalm junto, em que eles apresentaram um projeto para a Copa do Mundo, que a Copa seria 2014 aqui, né? Uhum. E aí eles apresentaram para algum banco, eu não lembro qual que é, BRDE, alguma coisa assim. E quando eles apresentaram o projeto, o banco ficou sem entender e tá, beleza, eu vou botar o dinheiro para vocês hipotecam aí o que vocês tiverem. Eles não tinham nada, né? E aí eles falaram, os caras não nos entendem, né? Eles saíram, eu lembro que eles falaram para mim que estavam no elevador e falaram, cara, um pau desses caras, porque os caras entendem o setor de games. A gente precisa se unir. E aí eu lembro que o Marcel começou a chamar, onde é que tem empresa de games? Tem o gurizão ali da Fevale, que é o Ivan, vamos chamar esse cara. Tem um outro maluco lá que tá tentando fazer um jogo AAA lá da vida, que é o Thorin. Tá, vamos chamar esse magrão. E ele foi coletando, sabe? E a gente começava a fazer umas reuniões, assim, sei lá, não entendia bem, assim, só tava ali todo mundo junto. Já tinha alguns que se conheciam, né? A gente se conhece no SB Games, eu conheço ele na época já da associação ali com a Ana Paula. Então, foi muito de juntar e o que a gente faz com isso, sabe? E tanto que a gente foi muito cara de pau, porque a gente não tinha nada de organização. Tinha um estatuto, tinha uma diretoria que cada um levantou a mão sem querer, vamos dizer assim. E a partir daí, vamos embora, vamos ver o que a gente faz, sabe? E aí a cara de pau que começou a fazer. E a gente foi se organizando assim. Porque a gente começava a ver, conversava com o governo tu precisa disso. Uhum. A gente precisa disso? Tá bom. Então vamos sentar com todo mundo e a gente precisa disso. Sabe? É mais ou menos nessa linha. Assim. Eu acho que a gente tinha... No início teve muita desconfiança, assim... De nós próprios até. A indústria criativa como um todo, ela mistura um pouco dessa história da paixão com a profissão, né? Então, assim, tinha um monte de gente apaixonada, como o Ivan falou, assim, tinha uns caras malucos que queriam fazer uns jogos gigantes entre duas pessoas, e tinha gente que estava querendo sobreviver ali de advergame, fazer uma coisinha que outra, misturar, e essa galera não conseguia entender uma dimensão até então, porque a gente não... a gente estava fora do mercado mundial, né? A gente não entendia como é que funcionava direito lá fora, né? Como é que as publishers funcionavam, como é que o negócio funcionava, como é que fazia dinheiro, né? Como é que o jogo fazia dinheiro. Como fazia dinheiro, como é que tu podia ganhar, não era só aquilo que tu fazia nas horas vagas enquanto tu trabalhava em outra coisa, né? Então teve muita desconfiança e a gente foi montando esse quebra-cabeça, assim, foi indo atrás, foi tentando aprender, fez um monte de ida para fora do país para tentar entender e as coisas mesmo não dando certo, eu tentando mostrar, olha só, eu tenho 9 empresas aqui para mostrar para vocês, vocês querem ver, aí o cara olhava mais ou menos, mas aí foi indo, a gente foi conseguindo juntar gente interessada, assim. Sim, Também tem uma coisa que a gente fala, porque a gente também acabou com o tempo, desde o próprio de arte, tem relação com outras associações, né, de outros estados, de outras regiões.
E a gente não percebeu o quão impossível era fazer o que a gente fez, eu acho, né? Porque tem uma cola, tem sei lá, fazer uma analogia com a cultura pop, é meio o soro do super soldado, né? Difícil de replicar, é muito difícil de replicar. A gente nem sabe, talvez, o que fez funcionar do jeito que funcionou. Porque a gente tentou ajudar outras regiões a fazerem o mesmo e às vezes não funcionava, né? Então, acho que tem um monte de coisa, né? Tem a motivação, tem a... Acho que o companheirismo, até porque isso as pessoas de outras regiões falam, né? Percebe que a gente anda junto e tal e tudo. Acho que isso talvez tenha sido um elemento que não é fácil de replicar, se não existe naturalmente, assim, eu acho, né? Então não dá pra também menosprezar. Não, é só querer criar, juntar e vai acontecer. Não, tem uma cultura por trás, um conceito. Tem outras coisas por trás. Eu acho que tem aquele pacto que a gente nunca chegou a fazer, que era... O outro aquele, a gente fez um, né? Esse não pode. Esse não pode. Que a gente trocava muita informação. A gente começou a trocar muita informação, sabe? A gente começou a dizer Abrir assim, publisher tal faz tal coisa, olha, dá uma olhada, vê. E começou a trocar muito entre as empresas, e isso foi ajudando a ficar mais coeso mesmo, assim. Não existia rivalidade entre as empresas. Nunca existiu, assim, sabe? Sim. E lá fora a gente via que era assim. Lá, Montreal, Alemanha e tal, a gente via que as empresas conversavam mais, tinham a gente falou, tem que ser assim lá, porque pelo jeito é assim que a coisa funcionou, né? E as outras associações que tinham no país eram o contrário, elas brigavam toda hora. Assim, tipo, São Paulo, eu acho que foi uma das últimas a montar uma associação, porque eles montavam, ficavam lá um mês, brigavam e dissolviam. E tinha a própria redundância, entre aspas, com a Abra Games. Então, na época, muito dedicada para São Paulo e tal. Foi indo. Tá, então vocês pegam esse bando de maluco. Isso. Aliás, vocês, esse bando de maluco. Nós três e mais alguns. Mais alguns se juntam. E esse início da AD Jogos, como é que foi justamente, assim, tipo, os primeiros projetos que daqui a pouco vocês estavam se metendo e bem nesse clima de dar a cara a tapa, indo no governo falando. Como é que vocês começaram a fazer com que a engrenagem da AD Jogos andasse até, enfim... Eu vou puxar a memória, né? Porque esses aqui estão velhos demais. Eu sou sequelado. Tô contando contigo hoje pra isso, cara. Eu vou puxar um pouco a memória. Eu lembro que chega uma coisa a ver com a APL. A gente tá desfalcado hoje do Paz. O Paz é o nosso calendário de ano, então eu preciso... Cara, eu lembro o que aconteceu, né? O Marçal fala, beleza, agora vocês têm um projeto do Sebrae. E era uma feira Beats que acontecia aqui, né? Lá na Fiergues. Esse foi o primeiro evento mesmo, né? Tem essa viagem para Montreal e tal, mas teve o primeiro evento que a gente tinha um mês para organizar, que o Idiache, junto com até... tinha umas amigas lá de outras empresas, né? Sim, da Reverso. Da Reverso. E aí a gente montou uma parceria ali, construiu um espaço meio louco de inovação, que tinha stands de games na volta, e tinha uma Game Jam, que a gente nunca tinha organizado na vida, a gente fez lá, e aí tinha uma premiação para ir para a feira da Beats. Mas a ideia ali era tipo assim, bem-vindo aqui, ó, esse aqui é o mercado de games. E a partir daí tentar, de alguma forma, ter uma atração para essa feira, que na minha visão é sempre meio chata. E aí, do nosso jeito, era uma coisa muito diferente do que tinha, né? Porque era muito quadrado, vamos botar assim, as feiras, né? E a gente foi lá com um espaço bem mais louco, cheio de coisas diferentes, assim. E aí ali que começou a ter contatos mais fortes, porque principalmente o Idiache lida mais com esse pedaço de politicagem, então foi falando com o governo aqui, com a prefeitura ali, várias coisas. Esse cara vinha com cada demanda pra mim, assim, que ficava louco. Mas ali foi o primeiro evento, assim, sabe? E a partir dali começamos a ter vários contatos que foram formando vários outros tipos de projetos, sabe? Mas nos primeiros 2 anos a gente aceitava tudo, cara. Tudo que vinha, vamos fazer isso, vamos, embora, vamos ver. O que vai dar? Não sei, vamos embora. Vamos descobrir. No caminho a gente descobre. Sabe? Aí, pra mim, o melhor assim, faz o evento, vai pro bar, constrói novas ideias com esses caras e volta a fazer evento, ações, sabe? Era sempre assim. Mas o início foi com esse projeto da Beats. A partir daí a gente constrói, 1 ano depois, a APL, mas tudo era demanda que o governo nos trazia, assim, sabe? Na verdade, a gente era desejado e a gente não sabia, tá? O pessoal queria falar sobre o mercado de games, queria falar sobre jogos, tinha um monte de gente interessada nisso no governo. Já tinham mapeado isso como alguma coisa interessante, como produção da indústria criativa.
aquela coisa de sempre, né? O pessoal brilha os olhos quando vê o tamanho do mercado, quanto é que o mercado fatura. Que é mais e que a tal. música, o cinema junto, a gente ouve todo. Esses Todo números sempre atraem. E aí, só que ao mesmo tempo não querem investir no mercado, né? O pessoal quer que faça baratinho, quer que fature muito, né? Aquela boa e velha, né? Para fazer rir tem que... tem que rir. E eu acho que a gente conseguiu replicar e a gente começou a trazer pessoas importantes. Eu acho que isso foi interessante, assim, que nos deram um pouco de relevância, assim, porque a gente começou a ficar conhecido lá fora por alguns nomes interessantes. E aí, se fulano conhece, por que a gente não conhece também, né? E aí começou a se espalhar, assim, e ao mesmo tempo a gente começou a... não sei se eu estou na ordem cronológica, mas a gente fez um esquema com o Sebrae que era o seguinte: o Sebrae, eles queriam fazer um grupo de jogos para fazer capacitação. Uhum. Aí a primeira coisa que a gente falou para eles foi assim: vocês não sabem fazer isso. Então, o que a gente vai fazer é ajudar a vocês a desenharem um projeto de games do Sebrae. E foi o que a gente fez. A gente desenhou para eles o que a gente achava que a gente precisava e foi ajustando durante os anos, né? Até hoje. E até hoje funciona. E é legal porque no início eram coisas bem básicas que... Não sei como é que tá hoje, mas no início eram coisas bem básicas, assim, tipo, cara, ensina fluxo de caixa pra galera, porque a galera não faz ideia do que é um fluxo de caixa, sabe? E aí a gente começou também a trazer coisas específicas do mercado, né? Sim. Falar sobre monetização, falar sobre outras coisas mesmo do negócio. Tratar a desenvolvedora de jogos como uma empresa mesmo. Não Eu digo qualquer coisa. que os primeiros 2 anos, assim, que a associação é fundada em 2013, né? De 13 a 15, cara, a gente fez vários eventos, exposição lá na FENAC, a GDX, a Beats, sei lá, a gente pegava qualquer coisa, cara. Foi tanto que eu não lembro mais. Até batizado, A gente. gente pegava. Tinha nos batizados e não tudo, tava. cara. Sabe? E aí, em paralelo, tinha essas coisas, assim, temos que ajudar a organizar os CB Games que aconteceu aqui na PUC. Ou então, o governo tinha a GDI na época que fez a gente transformar a PL de games do estado. Sabe, que foi a primeira PL de games no país, assim como foi a primeira associação no país, regional, né? Sim. Então, a gente pegava cada uma dessas coisinhas, assim, tentando fazer alguma coisa disso, fomentar. O Sebrae. Era evento com o Sebrae. O Sebrae fez uma vez, a gente fez uma Game Jam com a Cartoon Network, sabe? Na Feira do Empreendedorismo, ali na Fielix. Aí ganhou ali um contrato para fechar um jogo com os caras. Então a gente pegava qualquer coisa, assim. Não tinha uma organização. Existia demandas, a gente se organizava. Era mais motivação. Vamos indo que uma hora a gente vai começar a se organizar melhor. Mas a gente ficou muito... Que nem o Ed Art falou, sabe? Atrativo para as pessoas. Porque games era uma novidade, sabe? O que é esses caras? E o mais bizarro, a gente não era organizado, mas a nossa organização já era muito mais relevante que toda a indústria criativa, porque os caras não conseguiam se organizar. Sim. Sabe? Então, com um pouquinho de organização, os caras já chamavam atenção, tipo, esses caras são mais organizados. A gente, beleza, tá? Você não sabia nem o que tava fazendo direito, assim. Terra de cego, né? Exato, terra de cego, sabe? Então, os primeiros anos foi meio assim, sabe? Com várias situações nesse sentido. O ponto de referência é fundamental. Não tinha um ponto de referência, né? Como o pessoal anterior comentou, não pode ser uma empresa o ponto de referência, né? Tem que ser uma instituição mais neutra, mais abrangente do que só uma empresa ou um grupo de pessoas só, né? E a gente começou a ficar conhecido não só lá fora, aqui dentro também, né? Como pioneiro em associação, como pioneiro na relação com o Sebrae, que até hoje a gente tenta replicar isso fora também, no próprio Sebrae Nacional agora está entrando Usam muito nesse processo, né, como benchmark, né, como referência de negócio. E realmente nasceu tudo ali. A gente acha que dá para fazer melhor, que dá para ser mais organizado, mas foi o que precisou ser
e no tempo que foi certo. Não, Aí, nem vejo como e fazer diferente. Era uma coisa de dedicação mesmo, Sim. assim, tinha que se dedicar muito, era uma coisa, como era uma coisa que a gente não sabia como fazer, a gente estava fazendo e aprendendo ao mesmo tempo, a gente tinha que se dedicar muito tempo. Tinha virada de noite, montando plano de curso, de edital e... Sim, nem só de louros vivia a parada, tinha uns perrengues. Sim, Não, sim, total. na verdade É tinha o só mais. perrengue. Não, e detalhe, todo mundo trabalhando, só eu sendo remunerado e ainda ganhando R$1.000 ainda. Todo o O resto que tudo inclusive voluntário. foi um benchmark também, né? Nenhuma associação tinha esse esforço de remunerar alguém. Tinha A gente cargo. considera, exato, por mais que fosse pouco né, no sim, início, depois mas até era o melhorou um início, pouquinho, que ainda assim era bem menos do que a dedicação. A gente sabe que foi das estratégias Sim. que tem que ser feito, senão não tem como. Então eu diria que esses primeiros 2 anos foi assim, várias tentativas e coisas nesse sentido. Cara, a gente começou acho que com 10, 12 associações, empresas, sabe? E tinha várias, lembro que a gente fez uma reunião com algumas outras que tinha e todos eram céticos, porque é aquela coisa, associação, tem a ver com política, vocês vão roubar, vocês vão ser sacana. Tinha essas paradas, sabe? Não gostamos de sindicatos. Era bom de cano, isso, sabe? Aí passa assim Mas dois... a gente também não gosta. Aí passou uns 2 anos, cara, aquela galera falou, peraí, vocês estão massa mesmo, estão fazendo as coisas acontecer, sabe? Pô, porque quem podia imaginar? Não, é importante também falar, aqui ele estava desde o início, então Desde não é o tão início. comum uma associação reunir o pequeno, os 2 estudantes ali e uma empresa que era referência não aqui, Exato. uma referência no Brasil todo. E isso era outro Isca tava desafio, desde o como é que início, a gente ser relevante para uma empresa grande e para a galera que está começando também, que nem tem CNPJ tem. Tanto que para os projetos do Sebrae a gente teve que forçar a galera a fazer CNPJ para conseguir participar, né? E, cara, a gente usava, assim, na Artimanha, assim, beleza, a Cris foi fundamental, porque ela tinha maior faturamento, né, e maior quantidade de pessoas. Então, a gente usava a Cris como, olha só, tem potencial. Mas Double A, temos o Thorin, que é o jogo que vai revolucionar o Brasil, sabe? Aí você tem a Ana Palma, que trabalhava sempre com jogos Serious Games, sabe? Ou a Easy Play, que fazia celulares Serious Games. A gente tentava tirar o melhor de cada um para tentar achar uma maneira de convencer o governo e assim por diante de que a gente trabalhava em várias áreas com potencial, sabe? O faturamento vinha de 5, mas não importa. Né? Era o faturamento de 12 coletivo, empresas. Trazia para o coletivo da empresa. Exato. Sim. Então essa união sempre teve, assim, esse consenso sempre teve. Massa. Tá, e assim, ó, vocês... cada um de vocês tinha seus trabalhos também nas suas empresas. Como é que vocês faziam, principalmente nesse início que vocês estavam descobrindo tudo, como é que vocês faziam para tocar as duas coisas ao mesmo tempo? Assim, porque vocês não podiam simplesmente abandonar a empresa de vocês para estar focando nisso. Como é que vocês lidavam com isso, de ter essas duas funções no mercado, assim, tipo... Eu vou contar um segredo. Eu tenho, na verdade, 22 anos só. Eu pareço que eu tenho 48, mas eu tenho 22. É esse o resultado. Eu acho que em cada perna. Tem 2 fatores, né? Esse que a gente comentou já dessa cola, né? Dessa questão da integridade, da parceria. E a outra foi a dedicação que o Duarte falou mais de uma vez. Se eu olhar para trás, chega a dar preguiça, só de lembrar. Porque era muita coisa. Normalmente, uma associação é montada com empresas ou pessoas, né, que não têm uma demanda tão forte no seu dia a dia e tal, e não foi o caso dos 3 em nenhum momento, entendeu? A gente se falava todo dia, várias vezes por dia. As 3 empresas eram muito ativas, as 3 ainda são muito ativas, né? E realmente, se pensar assim, não sei como a gente fez. Não sei. Infelizmente, não sei É dizer. a pergunta que até vocês querem saber. Agora, que tinha muita cerveja e muitas madrugadas juntos, conversando em Cidade Baixa, por aí vai, e tinha. Agora, como a gente fazia, não sei. Não, mas era muita dedicação, não tem outro bastante. jeito de explicar, assim. Era bastante. Tá, e o que vocês veem como principal... como legados que vocês... como trabalho que o trabalho de vocês trouxe para o desenvolvimento de jogos no estado como um todo, assim, tipo, porque, poxa, a AD Jogos em si, ela é uma plataforma que incentiva muito o desenvolvimento das empresas aqui no estado. Mas o que vocês veem, assim, de principais legados que vocês trouxeram? O que vocês...
eu ensinei o pessoal a beber mais que os poloneses. Isso eu concordo. Isso eu Inclusive com uma concordo. amostragem, com público-alvo, Isso eu concordo. simulação. Eu acho que a gente precisa citar, talvez, não sei se na ordem cronológica também, não estou bem certo. Cara, Mas- não se preocupem com ordem Fazer cronológica. um memento aqui do A Nolan. gente vai e Não, a gente volta, faz, né? a gente faz Vai ter que ser. faz um Aqui memento é- do Nolan, aqui, uma amnésia do Nolan. Exatamente. É o Dash, eu acho. O Dash foi um marco na The Jogos, foi um marco na indústria brasileira e, obviamente, aqui do Sul também. Acho que o evento, que foi meio que assim, um zip, né, de tudo que tinha sido feito até então ali, personificando tudo isso que a gente tinha feito num evento só, que já foi muito relevante a edição 1, assim. Trazendo gente da Polônia, trazendo a galera que conhecia muito mais do que a gente aqui para conviver, a gente fala tomar trago, fomentando o uso de álcool. Mas confraternizando, independente se tomando água ou álcool. Mas... O primeiro Dash acontece 1 ou 2 anos depois que a gente faz o primeiro Beats. Foi dentro da Beats, né? Foi dentro da Beats aquilo lá. Foi. E a gente traz nomes relevantes, assim, que nem o já te falou. O Vascones traz o Peter Westerbacher da Rove, que tu tinha ido pra lá, não tinha ido pra lá conhecer. Sim. Tinha ido na Finlândia, né, no evento lá. Sim, no Slush. No Slush. Então a gente traz esse cara. A gente traz aquele coreano louco, da Samsung ou era... O diretor da Samsung, o Yong-ho Lee. Coreano louco é um jeito carinhoso. Traz esse cara aí. Aí a gente tinha feito a primeira parceria com a Abra Games, que eles trouxeram a galera do Big, que era o Big muito pequeno ainda. Uhum. E eles trouxeram toda a galera de lá. Aí tinha o Rami não. O Tamir, que era da Disney, né? Tinha o... Isso no mesmo ano do Peter, né? Mesmo ano. Yeah. Até pra deixar, porque, enfim, esse podcast também, a galera vai tá vendo daqui a Big, que depois Vira Games com vira Latam. Games com Latam. Exato, isso. Então a gente trouxe uma galera, a Abra Games traz uma galera de lá Uhum. pra cá. A gente traz alguns outros nomes e a partir daí a gente faz 3 dias de palestras e ao mesmo tempo tinha umas rodadas de negócio e ao mesmo tempo a gente saía dali pra Confra e fazia outras coisas de rodadas de negócio. Foi o Street Fighter, o nosso Foi. Street Fighter. O primeiro Foi. jogo já foi um absurdo. É. Ou o nosso Mario Kart, podemos usar vários Aquilo analogias. deu um impacto muito legal para governo, Sebrae, empresas. Uma galera começou a entrar na associação, o governo começou a se dedicar um pouco mais com a gente. Teve várias portas que o Dias conseguiu evoluir para nós ali. Então foi um marco, assim. Caiu, eu lembro de um episódio bem marcante até, nesse mesmo momento a gente foi numa churrascaria, não recordo o nome qual era, mas todo mundo foi numa churrascaria. Parrilla del Sul. E o Peter tava bem cansado, tava quase dormindo, dormiu, na verdade, na dormiu, mesa algumas vezes. Mas tinha nas mesas ao lado, assim, tinha uma família e tinha um gurizinho jogando Angry Birds. E eu acho que ele viu o Peter, ele tava de moletom da Rose, né? Do Angry Birds, né? Moletomzinho. E aí o garçom, acho que comentou com a família, né? Que naquela mesa tava o cara do Angry Birds. E o gurizinho veio pedir e tal, ele deu, acho que deu um moletom, deu um acho que bonequinho, né? de pelúcia. Que a Autógrafo. gente viu, cara, a gente tá conectando um absurdo aqui, né? A gente tá conectando o mercado, a indústria criativa, a criança que tá jogando Angry Birds com um cara que criou lá, não criou, mas aí Mas sim, simplificando, né? Um dos envolvidos. Né, o que a gente tá fazendo, né? Caiu a ficha ali, assim, no jeito que... Ele era o CEO na época. Exatamente. Da Rovio. Era o cara que mandava nos passarinhos. Resumindo, né? É. Então, a gente tava fazendo alguma coisa muito relevante, trazendo esse cara pra cá, entendeu? E o mais maluco ainda, que a gente convidou ele para vir, e aí ele só viajava de primeira classe, né? E a gente não tinha dinheiro para pagar, né? E ele falou, não, beleza, eu pago então. O cara tá com vontade. E o cara veio e ele pagou a vinda dele para cá. No início também essa coisa era relevante. A gente convidar eles pro Brasil já era atrativo para eles virem, sabe? E nenhum desses caras cobrou, a não ser passagem, hospedagem, essas coisas. sabe? Até hoje, não. na verdade, Até né? hoje, né? Acho que até hoje a galera vem numa boa, assim. Mas a tua pergunta foi muito mais abrangente, porque acho que dá pra ir contando mais coisas pra depois chegar de fato a definir um marco, assim. Mas eu acho que isso traz já já pinta um pouco mais esse cenário, assim. Porque eu acho que também, eu não sei se daqui a pouco vocês também não têm alguns marcos individuais especiais pra vocês, eu não sei, enfim, se daqui a pouco Sim. tem alguma coisa que marcou especialmente e pessoalmente um de vocês, sabe? Eu diria que contando, assim, tentando situar a galera, assim, de 2013, quando eu fundo a associação,
em 13, quando a gente começa a fazer vários eventos e começa a formalizar parcerias com o governo, com o Sebrae e tal, em 2014 a gente faz o primeiro Dash. Esse Dash faz com que fortaleça mais que existe um mercado de games aqui no estado, sabe? E aí disso surge a Game Jam do Cartoon Network, surgem outras ações. Então a gente começa a formalizar de fato, a associação começa a se organizar, empresas começam a entrar, o governo começa a ficar interessado, daí surge a APL de Games, que aí a gente consegue constituir, e aí da APL de Games a gente faz vários cursos de capacitação, a gente trouxe uma galera de fora para capacitar aqui dentro do Tecnopuc na época. Isso ajudou muito, o Gaúcho surge dessa capacitação, por exemplo, né? E aí vai se formando, a gente vai atacando um pouquinho mais cada ação para tentar ir formalizando melhor. A gente faz relatórios anuais, desde 2013, para que a gente possa mostrar para a galera estatisticamente. Então, a gente vai construindo passo a passo, sabe? As coisas. Então, aquela coisa assim, tipo, do que daquele mínimo de organização vai se estruturando até o negócio ficar bem organizado. Bem, é o mínimo de organização, mas a indústria criativa não estava acostumada a ver. E ainda boa parte da indústria criativa não está acostumada a ver dessa forma, né? A construir. Assim, existem problemas crônicos, por exemplo. Segmento da música até hoje não consegue se organizar e tal, e a gente conseguiu fazer isso dentro da indústria criativa, e isso foi um marco, já foi um marco por si só. Por quê? Porque tá todo mundo olhando para a indústria criativa, porque alguém falou lá que a indústria criativa era o futuro do trabalho no mundo. Sim. E aí o pessoal, não, tem que ir atrás, e tem que fomentar essas empresas, e só que era tudo desorganizado, né? E aí a gente conseguiu essa organização mínima, e isso já foi um grande negócio, assim. Tá. Principalmente pensando nisso, falamos um pouco do desenvolvimento até então, mas vocês sentem no dia a dia das empresas e tudo mais, tá mais fácil desenvolver jogo, tá mais difícil desenvolver jogo? Eu digo desenvolver jogo não no sentido de, vou ali, vou criar um jogo, porque, enfim, a gente tem dá para fazer tudo com IA agora. Né? Mas como é que vocês percebem justamente a diferença de mercado e de ter uma empresa de desenvolvimento antes e depois da The Jogos? Muita diferença. Porque a gente soube, né? Das que estão hoje associadas e atuantes até agora, talvez poucas saibam o que é trabalhar sem a The Jogos, né? Mas é muito discrepante a diferença. Não digo nem incentivos, até porque eles ainda são muito difíceis de conseguir, né? Vai levar muito tempo ainda para conseguir ter incentivo no nível de um Canadá, de uma Polônia, muito difícil ainda. Não depende só da gente querer aqui ou do Abra Games, é muito mais difícil do que isso. Mas só a integridade, que como tu falou, que legado que fica. Vai ser muito difícil de estragar o que a gente fez, eu acho. Muito difícil. Porque ficou enraizado já, a diretoria é bem nova, a gente está totalmente seguro com eles. Nova de idade, né? E também, né, de experiência. Então a gente está bem tranquilo que eles vão conseguir pegar o que estava e melhorar ainda o que a gente deixou ali para trás. Porque ficou enraizado, ficou muito enraizado tudo que foi construído, a comunicação, a relação. Até como é que o pessoal anda junto e tal, como é que tem essa integridade? Porque se o cara anda junto, ele vai naturalmente começar a se auto-expurgar, né? Se ele não compartilhar o que aprendeu, o que errou, naturalmente o grupo não vai aceitar aquela pessoa ali, né? Então é quase que um pacto não formalizado. Formalizado, na verdade. Porque naturalmente uma pessoa, se ela não entra na cultura, ela vai ser expurgada naturalmente. Então tá muito enraizado isso hoje, eu acho. E como eu acho que a gente nasceu com essa cultura, né? É por isso que é difícil desmontar, né? A cultura nasceu junto com a The Jogos. E isso foi uma coisa que trouxe essa força para dentro da... E aí a gente se comparava com as outras iniciativas de organização e via, os caras estão fazendo errado, olha como eles estão fazendo. A gente estudava os casos, assim, e via, a gente não pode cometer esse erro. E aí ia tentando o caminho, né? Sim.
Cara, hoje tá muito mais fácil. Tá barbado, eu diria. Porque eu vejo empresas novas da associação que quando elas entram nela e se dedicam de fato, cara, tem empresas ali com 1 ano, 2 anos que geraram um faturamento que eu demorei 7 para conseguir. Se dedicando, né? Porque a gente, cara, a gente literalmente abriu os terrenos, assim, já tinha a galera da Softlogic, né, e tudo. Aí, Sim. A gente foi abrindo a associação. Vejam os outros episódios, É, né? Porque Não, exato. é uma teia, é uma teia de conexão. Então, Uma rede tipo- neural, usando a IA do... Eu diria que, assim, as empresas foram abrindo um pouquinho cada uma, e quando surgiu a associação, é como se tivesse criado um tanque, assim, e tá, agora vamos embora, vamos abrir mais rápido isso, sabe? E aí, hoje tá um caminho muito mais tranquilo pra essa galera. Primeiro que eles têm conteúdo pra caramba pra desenvolver jogo, tem acesso pra cacete em relação a essa parte. Segundo que você tem uma associação que conecta os veteranos com os mais novos, e a gente tenta passar o máximo de conhecimento possível através do Sebrae, através da própria associação, e as missões, sabe? Até, deixa eu só te interromper e puxar um gancho em cima disso, porque tu falou assim que não... Tu mencionou da questão de recurso, de aporte financeiro e tal, mas eu acho que um dos principais legados é justamente essa parte mais até educacional mesmo da coisa. É justamente vocês... e eu acompanho isso no dia a dia, de tá vendo o que tá acontecendo, que é justamente, tipo, poxa, não sabe como fazer isso? Vem cá, gente. Tem pessoas aqui dentro que sabem como fazer, se conectam para ensinar as empresas jovens, enfim, a mostrar um caminho legal para seguir, né? Eu acho que... E a gente nunca planeou nada, né? O Diarte e o Ivan criaram algo do zero, mas não do zero, acumulando o que o Chris tinha feito antes, o que Sim. né, a galera tinha feito antes. E é a mesma coisa. Eu basicamente continuei o trabalho do Diarte no meu jeito, um jeito diferente, mas, exato. né? Mas de forma nenhuma ignorando o que já tinha sido feito, só criando o famoso sobre o ombro de gigantes, né? Para enxergar mais longe. Então a gente sempre melhorou o que foi, ou continuou, né? Ou agregou o que foi construído antes. Eu acho que a coisa que fez a AD Jogos deslanchar foi a famosa metodologia pé na porta. Tipo, meteu o pé na porta e entramos para ver o que ia dar. Assim, eu acho que antes disso o pessoal estava acumulando experiência, tendo ideias e tal, mas ninguém tinha metido o pé na porta ainda. Ninguém tinha metido o peito. E aí a gente fez, não, vamos. Eu não lembro, tu fica até 17? Acho que 18 que eu vou na Gamescom. Isso. Então, contextualizando a galera, né? A diretoria é a cada 2 anos, né? Eu sempre fui diretor executivo de 2013 até ano passado, e graças a Deus me tiraram. Muito obrigado por isso. 12 anos já foi suficiente. E o Diarte fica 4, 5 anos como presidente, depois o Everton assume como presidente, 19, né? Com Gamescom também. Com Gamescom também. Então, tu foi na Gamescom Europa lá, eu lembro, isso, tá certo. Então, basicamente a diretoria quase não mudou, isso também é irrelevante, porque aí a gente foi aprendendo, e imagina se a gente troca todo mundo, os caras vão reiniciar, sabe? Então a gente ficou 2, 4, 6 anos, porque a galera votava pra gente ficar e porque não tinha nenhum outro maluco que queria pegar. Também tinha essa situação. A principal parte assim, não tinha nenhum outro maluco. Mas tem 2 coisas que eu achava bizarra. E aí eu achava que era legal a ideologia que tinha. Uma era... Tinha no estatuto que era a cada 2 anos. A galera começou a pedir pra renovar e manter mais tempo. Esse foi um. E segundo, bizarro também era a mensalidade. A galera pediu pra ir aumentando. Porque isso fazia com que organizasse melhor a associação. A gente mostrava, ó, se a gente subir um pouco mais, a gente consegue fazer isso. Vai, Sim. sabe? Ninguém reclamava desse pedaço, assim, sabe? Então a gente Até porque no início, quando a gente começou, tinha empresa ali que não tinha dinheiro para comprar um X, né? Exato. Não tinha Ou como abrir ter o MEI, às vezes. E muitas vezes, quando a gente tem esse compartilhamento, não é só os técnicos de produção e mercado. Também, às vezes, é de comportamento em eventos. Ou Acho muito mais. Muito mais, sabe? Se você tá num bar, é o seguinte, ó, faz essa postura, fala com esse cara desse jeito, não fala sobre negócios agora é pra tu conversar sobre como é que é o gato dele, o periquito, a mãe dele. Esse aqui me ensinou muito. Cara,
sim. Os caras chegavam em reunião com o governo, assim, a gente tava lá no bar com os caras, assim, ele ficava, como é que tá tua mãe, como é que tá a avó? E eu, puto, que cara... Aí ele chegava e dava uma cutucada, tá, agora morde. Eu chamava de pitbull, velho. Era o pitbull. Sabe? Pega agora, sabe? Vai! As pessoas no início me odiavam do governo e tudo mais, adoravam ele. Eu era o cara chato da parada, assim. Sim, como é que é? Um bate, uma sobra. Esse aqui era o... Todo mundo amava, esse cara aqui e tal. Esse cara era o Drunk Cop e o Bad Cop. Aí chegava, vem aquele baixinho lá, puta que pariu, vai começar a pedir dinheiro já pra nós. Né? Mas tinha essa jogada, assim, né? E aos poucos a galera foi... O que eu achei legal também, que aí esse governo, você vai começou a ser cara de... Cara, eles estão se organizando muito. E qualquer ação que a gente faz com eles, a galera vai. A gente não tinha esse papo de... não vou aceitar. Blá, blá. Não, a gente ia, sabe? A gente mostrava número, sempre mostrou número, né? Eles nos metiam numas furadas, Isso. tipo, vai fazer uma exposição de games lá na feira da casa do Chapéu. Chapéu, e aí, vamos lá, vamos botar os jogos lá. Vamos lá. Sim, eu acho que isso também, até eu tô aprendendo, para mim tá sendo pessoalmente também muito engrandecedor tá podendo participar desse projeto, porque eu tô aprendendo muita coisa, e uma coisa que eu tenho percebido muito é disso, é que desde o início, por mais que não sabia como fazer, não tinha organização, blá, 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 até ali. Porque é bem assim, sempre me pareceu muito coeso que você sempre chegar, a associação como um todo sempre chegou com dado, sabe, tipo, mostrando, tipo, não, a gente é um bando de maluco que faz, mas aqui, Tá aqui. Sempre tá tem aqui, o ó. PPT. Sempre tem o PPT. Olha só, a gente é bom de festa, mas a gente é bom de preparar as coisas, de ter material, sabe? Sim, a gente ia para evento fora, voltava, apresentava para o Sebrae, olha as tendências que estão de tecnologia, fazia uma apresentação para a galera. Então, sempre tinha um retorno, assim, a gente sempre cultivou essa coisa de documentar, conseguir provar o que a gente estava fazendo, né? E é muito engraçado, eu não me lembro, eu acho que foi na Gamescom mesmo, foi na Gamescom que tinha uma pessoa do governo e ela ficou completamente apavorada porque a gente estava aí, foi para o evento, ficou o tempo todo no evento, fez um monte de reunião no evento, não saiu para fazer turismo. E ela falou, mas como vocês são diferentes, né? E até hoje tem isso. A gente vê que tem regras no uso de investimento, pensando em evitar esse tipo de coisa que a gente nunca soube que existia, porque a gente nunca pensou em fazer isso. Sim. Tipo, tem que viajar um dia antes e não voltar ao máximo 2 dias depois. Tá? Por que isso? Porque a galera ia 3 semanas antes, metia o louco. Fazia o louco, né? Só turismo. E a gente sempre fez isso. A gente foi para fazer as reuniões. Então, ia lá e ficava o dia inteiro. Começava o evento, a gente estava lá. Terminava o evento, a gente estava lá, saindo em último lugar. Assim. E tem o número mágico lá que a gente usa sempre, de 2019, que o governo investiu R$30 mil para cobrir o stand e o retorno foi... $750 mil. Pois então. Todo ano, né? Desde 18 o Sebrae e o governo do estado investem pra gente ir pra Gamescom, né? O Gamescom Latam e a Gamescom Europa. Pra quem não sabe, a Gamescom Europa na Alemanha, né? Em Colônia. A primeira delegação fui eu, o de arte, o Dudu e o Gustavo, acho. Foi 4, né? Isso. E a gente foi lá, e o primeiro ano venceram 20 mil, cara. A gente retornou 1 milhão. No segundo ano botaram 30 mil, então $750 mil, sabe? E os caras ficavam apavorados. Eu lembro de uma reunião assim que. Porque o governo troca o tempo todo, é castelinho de areia, né? Toda hora tem que renovar. Aí eu lembro que a gente sentou numa reunião, não lembro qual secretaria, e a mulher falou: lá vem mais uma indústria criativa aqui falar com a gente. Aí, primeira coisa, vocês têm que trazer números. Eu falei: que número tu quer? Faturamento, tantos milhões. Pessoas, tanto. Empresas, tanto. Empregos. E eles, como é que tu sabe tudo isso? Porque a gente faz relatório todo ano e todo mundo me pergunta isso e eu tenho na ponta da língua. Já tá na ponta da língua, né? Aí ela olhou, eu lembro que ela pegou um papel e fez isso aqui, só que saiu a voz. E ela falou: esses caras são organizados. Aí eu falei: sim, porra, a gente é. Inclusive a gente ouve através do papel. Já tão organizado que, ó. A gente é louco, mas a gente é minimamente organizado. Então isso ajudou muito, sabe?
essa situação. Eu acho que a gente foi, voltando à história, eu acho que a gente foi louco muito no sentido de cara de pau, assim, muito. Eloquente. Vamos falar com fulano lá, Vamos. tá, mas o fulano é gigante, uma empresa E aí? gigante, o que ele vai querer saber? É, Essa. É o famoso Vamos falar. não sabia que era Vamos lá. impossível e foi lá e fez. vamos lá. Vamos falar, e aí... O bom, Às o vezes- bom e velho, o não tu já tem. Exato. Isso é uma coisa legal do mercado lá fora também, que essa história do Peter vir, essa história... Cara, esses caras, eles param para escutar. Uhum. Uhum. Eles se interessam. Eu me lembro que um dos primeiros choques meus de como se faz negócio, quando a gente estava no Canadá, nos convidaram para uma festa, né? Festa, beber raja e tal. Mas aí era uma working party. Working party. Duas palavras que eu não eu sou meio leigo nisso. Me explica o que é uma working party. Aí a festa era só para tu fazer pitch para os outros. Tu ficava lá bebendo e fazendo piada, mostrando, olha aqui meu trabalho, não sei o quê. Então, as pessoas do Brasil achavam, tinha o pessoal do governo, aquele fulano tá olhando muito para mim, será que ele quer dar em cima de mim? Aí o cara chegava, quer ver meu trabalho? O Dudu, Quer ver meu pitch? quer ver o Dudu? E acontecia isso, e isso foi uma coisa que mudou muito a visão que a gente tinha. Assim, a gente tem uma coisa meio chata nos negócios no Brasil, que é assim, é todo mundo meio desconfiado, quer tirar meu dinheiro, não tem tempo para te ouvir. Cara, lá a gente aprendeu que a galera parava para escutar, porque eles estavam lá para escutar. Estavam lá para isso, estavam lá para ver novos negócios, ir atrás de novas oportunidades, e é isso que eles queriam. Tá. E... talvez... Eu vou te perguntar primeiro. Aí tu não está mais dentro da AD Jogos como presidente. Vai estar nos nossos corações. Saiu da AD Jogos. E a vida após... Cara, eu não estou mais nem no mercado de jogos, né? Eu paralelamente ao mercado de jogos, assim, eu fiz os trabalhos com a Napalm, mas eu tinha uma empresa que é uma empresa de consultoria, que na verdade o meu negócio sempre andou por volta da indústria criativa, mas muito voltada a comportamento humano, assim, relacionamento com comunidades empreendedoras, no caso da AD Jogos, comunidades que vão receber projetos, e aí o afastamento da AD Jogos meu foi porque a consultoria começou a me demandar muito e a gente começou eu tive que escolher algumas coisas e fui indo para lá, assim. Eu tenho bastante saudade, eu acho muito divertido, estava falando até para a galera, eu gosto muito dessa parte política, eu sinto falta, assim, de fazer esse lobby e tal, eu realmente curto isso, assim. E assim, foi uma época muito, muito legal, assim, muito de descoberta e principalmente pelo fato da gente conseguir construir uma coisa. Uhum. E um monte de gente disse pra gente que não ia dar certo. O que mais teve? Um monte de gente disse que não ia dar certo. Que ninguém conseguia, que era impossível, porque o Brasil, porque aqui, Rio Grande do Sul... E a gente fez e funcionou, assim, funcionou bem, assim, e está funcionando, e estão entrando em empresas novas, e estão recebendo essa coisa de investimento, né, que era uma coisa que era impensável alguém receber R$1, $1 de alguém, né, e é uma coisa que hoje é um fato, assim. Tem várias empresas conseguindo investimento, tem várias empresas conseguindo publisher, várias empresas crescendo, né? E vocês agora, quis perguntar para ele, porque ele está mais tempo fora, mas vocês agora, recém-libertos, a vida após... Foi bem disruptivo, assim, porque era muito movimento, né? Uhum. Mas a gente veio pensando nisso, né? Tipo, não saiu do nada, não foi súbito. Por mais desafiante que foram os últimos anos, né? A gente estava bem esgotado. Não entrando em detalhes aqui, mas foram muito, muito desafiantes. E bem desgastante, bem desgastante. Mas a gente vinha preparando isso, né? Vinha imaginando como seria sem a gente ali e tal. E não foi, na verdade,
um rompimento abrupto, assim. A gente tem contato ainda bastante, fica muito perto da diretoria nova também. E o que a gente fazia antes, a gente segue fazendo, né? Quando alguém quer conversar comigo ali, é só marcar um horário, a gente organiza tudo ali numa agenda e tal, como eu organizava antes. Então qualquer um pode falar comigo, qualquer um pode tirar a dúvida, como tirava antes. E a gente fica sempre também participando ali, dando uma força para a diretoria nova, então não... Foi bem, não digo alívio, porque parece que era uma coisa ruim, mas um alívio no sentido de tempo, né? De ter tempo mais livre até para dedicar para as próprias empresas, que claramente os sócios do Ivan cobravam ele disso, os meus sócios me cobravam disso também, mas ao mesmo tempo cobravam e sabiam o porquê que eu estava ali, né? Sim. Que aquilo ia voltar, mesmo pensando de uma forma individualista na própria empresa. E voltou, né? Obviamente, a gente não estava errado. Sim, porque qualquer coisa que é feita para um ecossistema, para um coletivo, beneficia todo mundo que faz parte daquele ecossistema. A cobrança até vinha mais no sentido do desgaste, né? Não só do tempo. Estavam vendo que a gente estava se desgastando e o desgaste impactava, né, negativamente na EasyPlay e na Epopeia também. Só que ao invés de usar esse tempo para outra coisa, a gente está usando esse tempo para começar também a interagir com outras empresas fora do estado também, para tentar fazer a diferença também, individualmente também, né? Tem toda essa dedicação coletiva, que tem um benefício, mas também tem uma dedicação específica que a gente consegue ver, que, pô, ajudando essa empresa aqui, mais perto e tal, a gente consegue dar uma ajuda ainda maior, né? Então, tá legal. Não foi um alívio, mas... um dever cumprido, assim, eu acho que é a palavra correta. Né? Eu acho que tem 2 alívios. Um é realmente a gente sair, né? Porque precisava. A gente precisava sair. É um alívio muito relevante para a gente poder tocar as empresas. E eu acho que isso fez a gente dar um salto com as empresas. Os resultados que a gente está tendo agora com as empresas é porque a gente tem 100% de dedicação a isso. Mas também tem um alívio que a nova diretoria tem energia e vontade de fazer as coisas acontecerem. A gente tentou fazer essa transição em 2016, quando ele estava saindo, eu também. Só que a galera que tentou assumir não aguentou o tranco 2 meses. E aí a gente teve que voltar. A gente teve que voltar, né? A gente teve que voltar mais 2 anos, sabe? Aí ele conseguiu sair. Eu falei, não! Aí ficou só ele aqui. Volta! Eu falei, pô, me deixou aqui, né? Mas a gente ficou mais um tempo. Só que agora a gente tem esses 2 alívios. A gente pode agora se dedicar muito mais à empresa. E, claro, consequentemente, mentorar a galera. Porque a gente tem esse carinho, quer ajudar. Mas também a nova diretoria tá conseguindo ter energia. A organização são muito mais organizados que a gente. São 3 agora, não são 2 também, né? Exato. E a gente é muito mais louco que eles. Disparadamente. Mas acho que as coisas funcionaram, assim, sabe? E o bom porque... agora eu me divirto trabalhando só na minha empresa, não tem que pensar nos jogos, sabe? E aí eu vejo eles conversando, eu só dou risada, ainda bem que eu não tô mais nisso. Pois, e até tu tá conseguindo te dedicar também à música, de dedicar eu voltei a tocar, fazia tempo que eu não tocava. Sério? Sim, voltei a tocar, tem a banda lá no São Chico. Vou casar, tem 3 filhos, a vida toda mudou, né? Tá bom já, né? Tá na hora de dedicar a outras coisas também. Não, deu, né? Acabou, já tá bom, já. Tá, a gente tá chegando mais ou menos agora mais para um final de um papo e eu preciso fazer aquela pergunta que eu já fiz 2 vezes, eu já fiz uma vez para vocês, tá? E para ti eu vou fazer pela primeira vez, que é assim, tá, tu já falou várias vezes que apesar dos pesares, tu não é tão envolvido com jogos em si, mas se tu tivesse que elencar assim, o jogo da vida, um jogo que marcou tua vida, alguma coisa que tu... alguma mídia daqui a pouco, pode ser, então? Não, eu jogava muito... Eu sou velho, né? Eu jogava muito no Atari. Eu jogava muito River Raid, né? E pra mim é um jogo que eu sinto falta até hoje, assim, tipo, se tivesse um, eu jogaria. Assim, porque eu curto, assim. Eu acho que isso, assim, eu joguei muito quando eu era novo, quando eu era bem mais novo, e depois eu fiquei um período sem jogar e voltei a jogar por causa da AD Jogos. Voltei a jogar para conhecer mais os jogos e meio que obrigado, assim. Mas o jogo, ele, assim, com poucas exceções de
principalmente coisa mobile, ele não faz tanto parte da minha vida, assim. Uhum. Eu vou fazer diferente a pergunta para vocês dois, porque eu já perguntei isso para Pois é. vocês. Eu vou fazer ela diferente. Então, uma indicação de jogo recente. Dos Gaúcho últimos- Negrete. Money Bad Jack. Isa. Mas, enfim, alguns jogos aí. Mas se for outros indies aí, eu acho muito show de bola, assim, o Inscription. Acho sensacional. Eu tô rejogando Dodgeball Academy, achei muito bom também. Tem muito jogo no Brasil, cara. Muito jogo no Brasil que deveria ser jogado, assim. Hellclock, Horizon Chase, Money Bad Jack. Sei lá, Dodgeball Academy. Agora de cabeça, tantos jogos, né? Momodora, enfim, tem um penca de games no Brasil que eu acho que deveriam ser jogados que são muito bons, muito bons. Conselharia por aí. E você? Uma indicação mais Mais inusitada. inusitada. Tipo, excluindo Candy então Crush. os... Não, até vou ignorar o MOBA por enquanto. Por mais que, né, como já falei antes, o Brasil precisa olhar com mais atenção para MOBA, né? O Brasil tem uma perspectiva, na minha opinião, equivocada sobre o mercado de MOBA, o que o mercado de MOBA pode significar, né? O MOBA de mobile ou celular para os brasileiros. Depois Telemóvel. veja um episódio da Easy Play que tá mais esmiuçadinho. Por mais que precise, né? Vou citar talvez que poucos conheceram, que é o The Messenger, que é um game, um game indie, acho que tem uns 4 anos por aí. Ele brinca com começar com gráficos de Nintendo 8 bits e vai evoluindo, né, para chegar no 16 bits. E é um game simples, é um ótimo Ninja Gaiden que trabalha a narrativa de um jeito simples e totalmente eficiente, assim, com humor, pouco texto e ao mesmo tempo muito, muito humorado, que pode ser uma joia aí que ninguém conhece porque não deu uma chance. Que eu acho que é um exemplo bom, assim, de jogo simples, e aí vinculando porque que eu tô citando, né, um jogo simples, factível para um estúdio brasileiro fazer, né, bem feito, com narrativa na medida certa. Acho que é um bom exemplo aí para o pessoal pegar. Não é nada mirabolante, não é um Double I ou um Double A, é um jogo simples, indie, clássico, e muito, muito bem feito. Lucrativo também, para quem for cuidar dos números. E para encerrar mesmo, então, uma palavra final, até para esse pessoal que está nos acompanhando por trás das câmeras ali. Enfim, considerações finais, uma palavrinha para os nossos espectadores. E também, se quiserem deixar alguma arroba, algum lugar para acompanhar o trabalho de vocês, por favor. Eu acho que antes de falar os finais, eu queria só colocar um contexto para a galera entender a relevância da Lei Jogos, assim. A gente funda a primeira associação, né? Aí, a partir daí, a gente funda a primeira parceria com o Sebrae. Aí disso, funda a primeira PL de games. Aí disso, consegue o Game RS em 2020, Não citou ele até aqui. que a gente nem citou, que é o decreto que faz a gente fomentar o setor de games anualmente. Eles são obrigados hoje a fazer isso. A considerar, pelo menos. A gente, com toda essa ação, a gente teve mais de 100 empresas na associação, hoje são 50 e poucas, não sei exatamente a quantidade específica. Com tudo isso, e a gente acabou virando uma referência. A gente ajudou várias associações do estado que não existiam. Hoje existem várias que consultam a Lei Jogos para pelo menos ter uma referência para ver o que sai disso. A gente ajuda a Abra Games também a conseguir fortalecer. Tanto com o Marçal, que eles resgatam a Abra Games, quanto a gente ajuda a dar continuidade aí com Terra Parte e tudo mais. O Sandro, que foi da Aquiles. Pô, a gente tem a Aquiles que deu muito certo e aí virou a Epic. A gente já teve a Ubisoft, a gente teve a primeira universidade de games aqui, tem o primeiro pós, já teve o primeiro mestrado. Cara, aquele bagulho de sirva nossas façanhas de modelo a toda a terra, pra games se aplica. Pra um monte de coisa no estado não se aplica, mas pra games... Pioneirismo te garante. Pra games a gente se aplica. A gente tá quase aí, né, comemorando, né, a guerra que a gente perdeu, né? Que é o certo. Que é o certo, que a gente tem que comemorar assim, né? Eu acho que é importante essa galera entender a relevância da associação
E eu acho que o principal de tudo, mesmo com todo esse pioneirismo e tal, e a gente enxerga, vendo as outras sessões, é como a gente continua tendo a ideologia de ser amigo de todo mundo, sabe? A família, assim, sabe? Pô, fazia uns 6 anos que eu não via ele direto, assim, aí vem aqui, sabe? E aí eu vejo que a galera nova que não conhece começa a ter respeito, porque a gente tem respeito e passa, e começa a passar um pouco de conhecimento local. Esse cara aqui foi importante. Ah, pá, então vem, sabe? Lá na Games com o Latão, achei muito relevante quando vocês trouxeram o Christopher, o Augusto. E aí o Augusto ia lá no bar, assim, e os caras, quem é esse aí? Cara, esse aqui foi um dos primeiros do mercado de game gaúcho. Pô, pode crer, então se tu me deu essa dica, então eu vou lá, os caras respeitam. Sabe? A gente tenta manter essa história, assim. Esse podcast ajuda muito a gente, pelo menos, registrar que existiu uma história da associação, um pré-associação, né? A história do mercado gaúcho. E existe o durante e o pós, né? Então a gente fez a nossa parte, né? Mas tem muita coisa ainda para continuar tocando aí. Eles vão ficar 12 anos e acho que não vão ficar, eles vão ficar. Ninguém vai querer pegar. Ninguém vai querer pegar, ninguém vai querer pegar. Mas estamos no caminho, cara. Estamos no caminho. Maravilha. Querem deixar mais alguma palavra? Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa construção, assim, para mim é uma coisa muito legal, assim, eu sempre falo com bastante carinho e tal. Tem um monte de gente que me pergunta, mas por que tu não volta pro mercado? Ele vai voltar, estamos negociando. Eu acho que tem muito para crescer ainda, assim, eu acho que está dando tão certo e está crescendo de uma forma sólida, assim, não é aquela coisa de modinha e tchau, assim, é uma coisa que está crescendo, tá virando um negócio sólido mesmo, e eu acho que a gente tem tudo para crescer mais com essa galera com energia nova, né? Entrando, tem muita coisa para galgar ainda. A gente pode conquistar muita coisa ainda. Tudo começou. O Jart comentou exatamente o que eu ia falar. Eu tenho bastante orgulho do que a gente fez. Tenho certeza que o pessoal também vai deixar uma marca ali. A gente falou só da parte difícil, né? Até talvez tenha deixado eles um pouco inseguros, talvez. mas não desista. Mas é excelente, foi muito, muito, muito bom. Como eu falei, até teve em alguns momentos cobranças dos sócios, mas uma cobrança que não foi incisiva e nem prejudicial, assim. Eles sabem também o que a gente estava fazendo e concorda com aquilo ali. E muito, muito legal fazer. O programa aqui, eu comentei já várias vezes, não sei se chegou em ti diretamente, mas é muito, muito legal essa ideia de ter feito isso, de estar fazendo isso, porque imagina se essa história não é registrada, não é contada com detalhes. Eu assisto, não tenho acesso, me excluíram do acesso aos códigos-fontes, então eu estou vendo em tempo real ali no YouTube. Tá excelente, me emociono bastante vendo ali cada um, e dá pra ver as timelines, cada Spark nascendo em uma região diferente e contando histórias parecidas e tal, e se cruza isso, a gente sabe que se cruza, né, porque a gente tava lá. Sim. Então, muito, muito legal o programa e poder contar isso, e com certeza orgulho, acho que é a palavra mais adequada para comentar, de ter feito parte disso, assim. Espero não, tenho certeza que a galera vai fazer também a sua marca aí. E não tá nem no level 1 aí, nós tá terminando o level 1. Assim, tem muita coisa para fazer. Sim. Tá, e quem quiser acompanhar as empresas? Quem quiser saber de alguma coisa? Dá os pulos aí. Querem deixar uma... Easyplay, EasyY. Anota aí. Fala aí, @EasyPlay. @Epopeia Games. @Epopeia Games. A minha a tua... a minha consultoria chama NanoBiz Tools. NanoBiz Tools. Olha aí, ó. Então, gurizada, muito obrigado mesmo por toparem bater esse papo com a gente, assim, eu acho que tá sendo uma construção muito enriquecedora. Eu acho que até esse final aí vocês trouxeram muito bem isso. Tá sendo muito massa poder tá contando isso, trazendo essas histórias. Enfim, no próximo episódio, um episódio derradeiro dessa temporada. Olha só, hein? Aí sim, o season final é que eu me desculpo. Aí sim.
Então, não se esqueçam de seguir, curtir, dar o teu like, joinha nas plataformas todas. Segue a @dejogos, @clustergamers, @fapergs, @famecos.pucrs, @estudioprohub, @radioativa game sounds e @berromotion. E até a próxima. Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio.